Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje a gente vai falar sobre organização empresarial. Vamos conversar com uma pessoa que sabe tudo sobre empresa. Se você está precisando de alguém para te auxiliar, te ajudar, te auxiliar na hora de organizar as etapas da tua empresa, então fica ligado porque nós vamos falar com a Carol Rufino, que é especialista nessa área. Aliás, Carol, qual é a tua formação mesmo? Sou formada em Gestão de Recursos Humanos pelo IFP. Isso. E aí, como é que surgiu essa história de você montar uma empresa? Porque hoje é tudo, digamos, profissionalizado, né? Sim. Não é uma coisa intuitiva. Sim. Como é que surgiu a história dessa empresa? Você me contava que você começou como CLT, né? Sim, comecei, na realidade, segui todos os processos, né? Com a minha formação, eu iniciei como estágio, depois passei por analista, segui todas as etapas de uma carreira que condiz com a CLT, até ter a minha gerência de RH. E observando esse meu trajeto, esse meu processo, foi percebido que eu tinha aquela, não era dificuldade, mas eu tinha aquele dinamismo de não passar muito tempo na empresa. E aí fica a reflexão da gente também ouvir os nossos líderes diretores, que foi até um diretor que disse para mim: Carol, por que você não monta a sua empresa? Quer dizer, foi ele que percebeu esse teu dom. Foi ele que percebeu. Na verdade, eu tive um privilégio muito grande de ter diretores na minha vida que pudessem enxergar o que eu não conseguia ver em mim mesma. Então, eles me treinavam, eles me orientavam, diziam como queriam, diziam como o que a exigência de fato faz gerar resultado. Então, esse meu perfil foi moldado por eles, e eu agradeço muito. Embora como estagiário, eu sempre estava ali próximo dos meus líderes, entendendo. E quando surgiu essa ideia, essa visão desse meu diretor, meu último diretor, foi quando eu percebi: acredito que eu posso dar um passo a mais. E nesse um passo a mais, tive o acolhimento deles também, porque eles foram meus primeiros clientes. Então, para mim, facilitou muito eu poder sair de uma transição de CLT para abrir meu negócio do jeito que eu entendia que eu poderia inserir essa metodologia própria, já validada nesses processos internos. É uma coisa que eu falo muito para o jovem, que quem quer empreender, empreende primeiro na empresa que você está. Você pode aprender lá, você pode entender os processos lá. E quando eu tive toda essa bagagem, foi quando eu resolvi montar meu próprio negócio. Bom, agora me fala uma coisa. É impressão minha, ou tem empresário que é um gênio porque teve uma ideia maravilhosa, que entende daquilo que ele está desenvolvendo, mas o lado empresarial, às vezes, ele não desenvolve. Sim. É verdade isso? Verdade, você tem uma boa percepção. Eu até costumo brincar com eles e falar muito nas palestras com jovens, que eu acabo liderando também, que uma coisa é você ser empresário. Empresário é você abrir um CNPJ. Você é empresário, tá lá, o CNPJ. Sim. No meu lado tá o CNPJ, o meu nome, empresário. Empreender é diferente. Ser gestor é diferente. Então, o empresário tá lá, formalizado, abriu o CNPJ. O empreendedor ele tem as ideias, as soluções, ele é dinâmico, ele não vai ficar parado. E o gestor é o que vai fazer com que essas ideias desse empreendedor e desse empresário se concretize e gere resultados de fato. Porque uma ideia, ela pode ser a melhor que for. Se eu não tiver as ferramentas, as pessoas certas, as metas, ela vai se perder. Então, a importância, às vezes, do empresário, ele saber também em qual cadeira ele tem que sentar. Tem muito empresário, Douglas, que às vezes quando ele me procura, ele fala assim: Carol, eu quero ter mais liberdade. E tá correto. Quando você coloca uma empresa, você quer ter autonomia, ter liberdade, ter lucro. Mas ele acaba sendo o seu próprio gerente. Então ele não sai da cadeira do gerente, apagando os incêndios, observando o operacional, e ele faz com que ele deixe realmente de fazer o que ele gosta, que é empreender, abrir negócios, pensar a empresa. Pensar. Exatamente. Então, na empresa tem espaço para todo mundo, para quem pensa, para quem executa, para quem quer já ser direcionado. Tem gente que fala assim: Douglas, Carol, eu quero um profissional que ele tenha espírito de liderança. Mas tem cargos que eu preciso que ele seja mais operacional mesmo, que ele gosta ali naquele ambiente, que ele esteja fazendo o que ele gosta. Então, tem espaço e cadeira para todo mundo. É como um time de futebol. O goleiro ele não vai conseguir ser atacante, porque a posição dele é de goleiro. Então, é isso que eu trago, essa clareza para os meus clientes e para aqueles que estão se inserindo no mercado de trabalho. E aí muitos empresários, sobretudo esses visionários, não têm esse feeling de colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí é que entra a assessoria da Carol? Exatamente. E até ele tem, sabe, Douglas, às vezes ele não tem com quem conversar sobre esse tema.
Porque é diferente uma conversa de um empresário para conversar com o gerente dele. Já são cabeças diferentes, perfis diferentes. O gerente dele, que é gestor, vai analisar números, ver processos. O empresário quer falar de ideias, soluções. Então, imagine, você é um empresário, senta comigo, sou sua gerente ou sua liderança, e você fala, Carol, eu tô com um problema assim e eu quero uma solução. E eu, como gestora, vou dizer assim, não, o Douglas só quer a solução. Assim é fácil, né, Douglas? Mas você é o dono, entende? Você quer a solução. E eu, como gestora, estou para te proporcionar essa solução. Só que, às vezes, essa comunicação não flui. Porque também falta essa mediação, que é um dos principais pilares que eu faço dentro das empresas e na minha associação. É a mediação. Essa comunicação. Porque, às vezes, tem um choque de gerações. O Douglas tem a idade X, geração X, e eu tenho a minha idade de outra geração. Temos a nossa cultura, nossa criação totalmente diferente, que você entende de valores, de responsabilidade, para mim pode ser diferente. Então eu acabo fazendo essa conexão entre gerações, mas deixando a comunicação mais assertiva e mais clara. Eu já presenciei situações em que digamos, um líder cria uma empresa, uma grande empresa, e aí os filhos assumem essa empresa. E quando assumem essa empresa, que deu certo a vida toda, e aí eles tentam inovar e muitas vezes não dá certo. Tem a ver com essa coisa do choque de geração, tem a ver com essa visão empresarial que às vezes o pai não foi para uma faculdade, mas o filho foi. O que acontece nesse momento? Bom, tudo se resume à cultura. Então, aquela história, né? Educação vem de casa, né? O que você em casa, você acaba sendo na empresa e vice-versa. Quando tem essa questão de sucessão, a primeira atenção desse empresário que já deixou o seu legado, a primeira pergunta é, os meus filhos querem, têm interesse, nasceram para isso? Porque às vezes, eu como mãe tenho meu filho, estou montando a minha estrutura e eu não quero, não queria que perdesse isso, eu projeto a minha idealização no meu filho Isaac. E digo, não, o Isaac vai tomar de conta da minha associação, do Grupo KR, vai ser o Isaac. Só que o Isaac, ele gosta de montar, o Isaac é criativo, o Isaac quer outras coisas. Então, a primeira pergunta é, tá alinhado essa cultura em casa? Vai ser dessa forma? Essa criança foi estimulada, ela foi ouvida dentro daquele ambiente familiar, já que as nossas empresas, a maioria são familiares. Ela se interessa, ela quer, tem ela tá feeling feliz. para isso. Exatamente. Não tem, é onde vem a falha, porque ela vai se frustrar porque está em um local errado. E estar em locais errados, é engraçado que é que nem uma semente plantar. Por isso que a logo da associação é uma árvore, porque eu tenho que saber qual terreno e para qual semente se encaixa naquele terreno. Então, eu tenho que entender disso para poder fazer dar certo. Não é algo automático, não é algo que você entra na empresa e diz, não, o Ctrl+C, Ctrl+V de um processo. Não funciona. É muito personalizado, é muito da sua realidade. E se aí seus filhos realmente querem, já estão engajados, já vê aquilo interessante para eles, é mais fácil conduzir. E às vezes, se já vem isso de casa, não vai ter esse conflito interno na empresa. Às vezes, quando tem conflito interno na empresa, é porque em casa não foi bem resolvido ainda, entende? E tem que se separar. Eu sou mãe, meu filho está lá na administração, por exemplo, na diretoria, mas lá ele é o diretor. E lá eu sou a dona, eu tenho que deixar papéis definidos. E outra coisa, é importante dentro do que você acabou de falar, assim, você vai inserir o seu filho na sua empresa. Então você vai treiná-lo para e passos. Ele vai começar, vamos usar uma linguagem comum, ele vai começar por baixo até chegar à vice-presidência para assumir no futuro a presidência. Seria mais ou menos assim? Perfeito, Douglas. Na associação, que nós lidamos mais com jovens da comunidade... Fala primeiro um pouquinho da associação, que você fica falando na associação e lá em casa, muita gente, lá em casa no trabalho, no avião, no ônibus, no trem, seja onde for que alguém esteja nos assistindo, fica pensando, mas que associação é essa? Então, dentro desse contexto da demanda do empresário de ter mão de obra para poder avançar e crescer, e vem essa diferença, crescer é diferente de inchar. Sim. Então, ele já tem esse entendimento, busca esse crescimento, precisa de pessoas. Só que no mercado, por conta dessa geração, contraste de gerações, acabamos montando a associação para poder fortalecer esse jovem que às vezes não tem acesso às oportunidades e eles querem. Só que no momento, eles não estão treinados, é como se fosse incubadora. Eu vejo quais são os talentos, a equipe desenvolve na nossa metodologia, que é bem prática, voltada para o autoconhecimento, para entender o que ele quer e depois sim inserimos nesses empresários que buscam. Então, quando eu falo que
quando você comentou muito bem a sua fala, que tem que começar do início, é uma coisa tão básica que as pessoas às vezes se perdem nisso. Então ninguém começa no topo, porque quando você vai para o topo, você perde alguns ensinamentos que a base pode oferecer. Eu tenho uma frase que diz assim: quem não sabe fazer não pode mandar. Exatamente. Então você tem que conhecer todo o processo da sua empresa, para quando você estiver assumindo, de fato, você poder não só cobrar, mas também sugerir, também ajudar. É por aí? Perfeito. E essa fala na ressalva um pouco, porque a gente não pode delegar, né, orientar se eu não souber do processo. Mas também eu não posso ser refém disso para satisfazer um ego meu, ou até para poder dizer assim, não, só funciona se a Carol estiver lá. Sabe? Ó, só funciona se a Carol não estiver aqui. E às vezes a gente acaba se perdendo nessa fala de dizer o que eu sou importante. E a importância hoje de uma liderança até híbrida, que é a minha liderança. Eu não preciso estar presente fisicamente com você para te orientar, para te liderar. Tudo meu é através do celular, WhatsApp, reuniões online. Então, isso facilita, tanto para você quanto para mim, e a conexão vem. Então, não precisa eu abraçar o mundo, centralizar, dizer que eu tenho aqui 10 pessoas dentro dessa sala fazendo tudo, se elas não são conectadas, não estão compartilhando o mesmo processo. Você falou uma palavra-chave aqui na nossa conversa, que é centralização. Sim. Via de regra, o empreendedor, o empresário, ele é centralizador. Sim. Via de regra. Sim. É lógico que nem todos são assim e nem é preciso ser assim e sempre, né? E eu acredito que o primeiro passo para quem busca uma assessoria externa como a sua é entender que a centralização às vezes pode não dar um bom resultado. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Quando eles centralizam, e eu até entendo, é porque não se vem com braços para poder dar vazão àquelas demandas. E claro, eu sempre falo isso nas seleções e palestras, o nome do empresário que vem. Se o Grupo KR, se a Associação Talentos KR não der certo, não é a associação, é a Carol que não deu certo, é quem está à frente. Então, o empresário, ele tem esse peso de que é o nome dele que vai. Então, acaba tendo essa responsabilidade maior e é normal ele centralizar. Inclusive, quando a gente começa a ter assessoria, alguns empresários até falam, Carol, o meu gerente ele quer mais autonomia, que é a fala do gerente de uma empresa que ainda está imatura em processo. Ela pode ser grande, inchada em pessoas e até em volume de faturamento, que não quer dizer lucro, mas ela não tem maturidade nos processos. Então, o meu gerente fala, Carol, eu queria ter mais autonomia. E eu passo para o empresário e falo, você vai oferecer autonomia, mas com confiança. Não é porque a gente vai fazer um processo que a partir de agora, não, todo mundo vai ter autonomia se a cultura não for internalizada. Se às vezes nem o dono sabe assim, Carol, para onde eu quero ir de fato? Então, Carol, eu sei para onde eu quero ir. Me ajuda a construir, que é o meu papel de construção. Eu não chego em empresa falando, a solução é essa. Nós vamos construir juntos a solução que atende à sua realidade, à sua visão que é diferente. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, cada segmento é um segmento. Tanto é que eu não atuo no mesmo segmento, com 2 clientes no mesmo segmento. Por quê? Porque eu garanto o sigilo das informações dele e principalmente a competitividade interna no mercado dele. Então não tem por que você é o dono de um hospital, por exemplo, e você tem um concorrente X e os 2 eu atendo. Isso já vai de contra os meus valores. Gera conflitos, né? Gera conflito interno e principalmente não consigo me destacar, porque se eu faço com os 2 acabam crescendo no mercado e aí, foi meu trabalho? Foi o teu diferencial? Foi tua entrega? Não foi? O que foi de fato? Então, quando eu faço essa personalização e essa lealdade, até costumo falar, Douglas, que eu não sou fiel, porque fiel é quem tem um. Mas para o empresário eu sou leal. Eu tenho vários, né? Mas sou leal. Então, essa lealdade que faz a gente construir esse passo a passo, esse momento só eu e ele, de acertos, de erros também, de ele falar, Carol, eu quero dessa vez, dessa forma, vamos fazer da sua forma, não tem problema, embora eu não concorde, ou vice-versa, é uma parceria, só funciona como parceiros. Que a confiança é fundamental, né? Confiança. Tem que acreditar e confiar, né? Isso, e a confiança, ela não vem, eu não te entrego um saco cheio de confiança e vou perdendo, eu vou conquistando. Então, são passos realmente simples. Vamos fazer primeiro o feijão com arroz. Vamos fazer o básico bem feito. Depois a gente vai aprimorando. Vamos fazer uma planilha, vamos fazer um controle de estoque, uma planilha. Depois a gente vê um sistema. Depois a gente vê como isso pode gerar num processo mais automatizado. Começa assim.
Tem que começar assim. Agora, Carol, quando a gente fala assim, mas eu quero organizar minha empresa, eu quero melhorar, eu quero crescer, mas isso demanda custos. Sim. E aí? E aí eu aprendi, Douglas, lá vem, eu acho que se fosse mensurar um diferencial da minha carreira, e eu agradeço muito esses meus diretores que me treinaram, que eles sempre me ensinaram a fazer muito com pouco. Não adianta você me entregar, Carol, você pode me entregar 1 milhão e falar, Carol, muda a minha empresa com 1 milhão. É o mais com menos, né? Exatamente, eu aprendi com eles. Então não adianta eu chegar para ti, Douglas, eu posso melhorar a tua empresa, me oferece 1 milhão. Qualquer um vai fazer, qualquer um que eu falo no sentido assim, tá fácil. Você tem 1 milhão para investir, eu vou fazer, se tiver uma boa ideia. E ainda corre o risco de não ter sucesso. Então, o que a gente faz é, vamos fazer mais com menos. Porque o momento quando a empresa busca uma assessoria, é porque ela entende que precisa aprimorar. Ninguém vai estar aqui num cenário idealista, um cenário maravilhoso e falar, eu quero alguém para me ajudar. Se ele busca ajuda, é porque de alguma forma está doendo. Então, eu vou chegar trazendo a solução viável para ele, dentro da situação dele financeira também, para ele enxergando, realmente faz a diferença. Por isso que eu mencionei contigo anteriormente, é qualidade e não quantidade. Muita gente pensa que é gasto. Sim. Mas é investimento, né? É investimento. Investimento em processo simples. Simples. Investimento em auditoria numa folha. Em vez de dar um exemplo, investimento, às vezes a pessoa paga uma gratificação a mais para uma pessoa, porque é de confiança. Mas por que você pagou aquela gratificação? Com qual critério? Se é uma gratificação que ela permanece, ela vai se inserir no salário, nas decisões, nos encargos. Então, não é só oferecer, é como eu vou oferecer. E às vezes não adianta eu oferecer um excelente salário se aquela pessoa não está satisfeita com o cargo, se ela não se sente acolhida. E quando eu falo acolhido, não é aquela questão de ser mãe, de abraçar, ter aquelas festinhas nas empresas, que não é o meu estilo de trabalho. Eu falo acolhimento de fato. Você está bem? Você entende o que você tem que entregar? E quando você entrega, você é reconhecido? Isso para mim que é acolhimento. Porque aí às vezes as pessoas se dispersam e confundem com ter lanches, ter brindes, ter isso e aquilo na empresa. E aí onde o empresário às vezes pensa, poxa, é um custo. Geralmente, Douglas, o empresário quando vem falar comigo, ele, Carol, já contratei tal consultoria e eu não quero. Tanto é quanto é uma estratégia minha. Quando eu iniciei, eu nem me rotulava como consultora. Não sou consultora. Sou uma parceira, quero construir com você. Vamos fazer esse contrato, vou estar dentro da sua empresa, vou entender. Não adianta eu querer dar uma sugestão para você de algo que eu não vivencio. Não adianta. Quando você fala em vivenciar, eu já trabalhei em inúmeras empresas. E tem lugares que você trabalha que é maravilhoso. Tem outros que nem tanto, né? Sim. Tem lugar que tem muita conversa. Sim. Quando você identifica isso, como é que você resolve esses problemas das fofocas? Alguém que deixa de trabalhar para estar fofocando da vida alheia? Pronto, é a principal demanda, acredita, Douglas? A principal demanda. A mediação, que eu sou formada em mediação judicial pelo Tribunal de Justiça, me ajudou muito. E é até engraçado que foi uma cliente minha que falou, Carol, você tem perfil de mediadora. Quer fazer o curso? Eu falei, quero. Então, por isso eu te falo, meus diretores, para mim, foram meus anjos da guarda. Então, quando tem essa situação, o primeiro ponto é, onde é o foco? Onde inicia uma fofoca? A fofoca é nada mais que uma falha de comunicação. Só isso. Que eu trago emoção. Então, se o Francisco fala para mim de algo, eu vou falar para você, eu vou carregar uma emoção. Aí, dependendo da sua emoção, são 2 emoções. Então, eu tenho que entender de onde está saindo. Desenhar, mapear, aí vem a parte mais racional do processo. Desenhar o passo a passo dessa comunicação. Então, quando chega uma demanda para mim, Carol, teve tal situação, eu vou em cada um. Como foi que foi feito para ti? Como foi dito? Quem te falou? Por que falou? Eu vou no outro, vou conversando de uma forma que eles entendam que eu estou para ajudar e não para apontar. E aí, quando eu entendo onde é o ponto focal, eu fecho o processo. Eu não vou penalizar a pessoa, eu vou fechar o processo. Porque se ela está errando dentro de uma empresa, é falha compartilhada. É um casamento, né? 50% a empresa, é 50% ele. Então, como eu estou para poder organizar os processos inicialmente, vou fechar os processos da empresa, fechar os 50% dela. Fechando os 50% dela, agora eu vou entender a parte dele, que é mais pessoal, mais subjetiva. Ele consegue fechar naquele momento? Tem gente que, às vezes, faz um trabalho não tão bom porque está com problema em casa. E conversa comigo, Carol, estou com esse problema, tenho isso, preciso me ausentar uns 3 dias da empresa. Eu consigo atender como empresa? O líder dele observou isso ou não observou? As reuniões
que estão sendo feitas pelo líder estão gerando resultado de fato? Porque se é da equipe dele, ele não percebeu isso? O que você está falando é de humanização. Exatamente. Que algumas empresas precisam levar isso mais a sério. Humanização, verdade. Bom, vamos falar agora do perfil da tua clientela. Qual é o perfil do empresário que está buscando esse tipo de aprimoramento? Ótimo. Hoje, como eu te falei anteriormente, graças a Deus eu posso escolher o empresário com quem eu posso atuar. Porque se ele não cresce, eu não cresço junto, não tenho resultado. Então, esse empresário que busca essa consultoria mais próxima dele é um empresário que ele entende que cresceu a ponto de precisar ter ajuda, que ele quer ter controle, mas quer ter liberdade e que ele quer inovar. Então, é um empresário que ele já entende que ele ser chamado de dono da empresa não gera tanto resultado assim. Ele quer ser um transformador. Só que ele não sabe como. Ele tem esses problemas na empresa dele. Fofoca, que eu até te falei, falha de comunicação com emoção. Ele tem falta de lucro, tem muito faturamento. Tem empresas que faturam milhões, aí vai ver o lucro. Não tem tanto lucro. Nem para ele. Então, são empresários que já entendem isso. Opa, eu tenho algo a ser aprimorado como empresário, a minha empresa, legalmente falando, e eu como empreendedor, porque eu quero abrir outros negócios. Mas eu não tenho uma gestão ainda porque eu não desenhei esse processo no início. Então, é um empresário que ele reconhece que ele precisa dessa ajuda, que me ajuda, dessa parceria na construção da empresa dele, que a empresa é dele, não é minha, mas que ele também quer entender e trazer essa nova geração que vem com diferentes do perfil dele, né, claro, mas que vem para agregar. Tu já se deparou com aquele empresário que é escravo? Escravo do trabalho, Sim. Escravo da empresa. Sim, Douglas. Que não arreda o pé por nada, né? Que conseguiu uma posição confortável, economicamente falando, mas que não se dá o luxo sequer de ir ao litoral do Piauí, de passar um feriado com a família. Não é por desconfiança, a questão não é essa. Não. Mas assim, não, a empresa só anda se eu estiver dentro. Sim. Tem isso, não tem? É o que mais tem. Se for desenhar a persona dos meus clientes, né, seriam essa. É como eu falei, eles querem ter o controle, e eles devem ter o controle, a empresa é dele, se der certo é mérito dele, porque o nome está à frente. Se der errado, deles também. Só que eles precisam ter liberdade, porque quem coloca uma empresa, ela quer ter liberdade. Ele não é um CLT, digamos, né? Não tem entrada, horário de entrada, saída. E alguns empresários fazem isso. Não, 8 horas tem que estar na minha empresa. Saiu 12, volto 2, saiu 18. Às vezes até mais tarde, né? Até mais tarde. Só que tudo bem, não tem problema algum. A pergunta que eu faço é, essas 8 horas de trabalho suas, né, sua como empresário, são 8 horas produtivas? Porque às vezes tem empresário que entende que ser humano é ouvir a equipe. Aí ele passa 4 horas na sala dele, chama a Francisca do marketing, aí conversa, sem plano de ação, sem produção. Chama agora o Raimundo do Compras. Conversa, então ele passa 8 horas conversando, ouvindo, conversando sem e dizendo, prático. Sem resultado prático. E aí é onde ele se cansa, que é onde eu entendo, tá cansado. E nesse cansado é que vem, às vezes, a ruptura, a emoção, o desgaste emocional. Então, como ele vai cuidar de gente? Porque a empresa é isso. Porque né? Da mesma forma que o funcionário, o colaborador, ele tem problema em casa, o empresário tem também. Sim. Né? Tem em casa e tem na empresa. É verdade, Douglas. É engraçado. Teve uma situação que é até bom compartilhar dessa comunicação e mediação. O jovem hoje, né, ele tem um acesso à internet, é muito bom e às vezes é ruim, pelo que é propagado na internet. E aí tinha um empresário que, ano passado, ele, cara, eu quero reduzir os custos. E a equipe dele entendia assim, olha, ele segura, sabe? Ele é seguro, ele não quer gastar com nada. E eu fui entender o empresário. Deixa eu entender. Eu entendi, não, o empresário, ele tinha uma visão de gestão financeira perfeita. Quando eu conversei com o jovem, com a equipe dele, eu fui fazendo isso, essa mediação. Olha, ele fala isso, não é por isso aqui. É porque ele quer reduzir custos, porque impacta nisso, impacta até no seu salário. Você faz isso na sua casa? Quando você ganha seu salário, como é que você gerencia o seu salário? Então, essa equipe mudou.
Ela é realmente, Carol. E eu nunca mais escutei falarem isso, que ele era assim fechado, né? Não queria abrir a mão. Uma questão meramente de comunicação. Comunicação entre gerações, não adianta. A minha forma de comunicar vai ser diferente de uma geração mais nova. E aí é onde eu tenho essa expertise, eu consigo comunicar com o jovem da associação, que é o jovem, primeiro emprego, de acima de 14 anos, com o empresário, que é 45 mais. Então vamos lá. Grupo KR. Focado no empresário. E associação. No jovem. E eu tô lá fazendo esse meio de campo. Então você está aí mediando duas coisas. Mediando duas coisas e não sozinha. Qual a importância dessa associação dentro do grupo? Muito, porque às vezes o empresário precisa de mão de obra e eu não quero perder o meu tempo vale ouro, com muitas seleções desnecessárias. Não faço seleções com 30 pessoas para saber se eu tiro uma. Faço com 3, eu já consigo saber se aqueles 3 dão certo para aquele cliente em específico. Então, otimiza o tempo dele, otimiza o tempo do gerente dele também. Então, a associação eu consigo trazer esse impacto social de verdade para a comunidade. Tanto é que outras associações acabam me ajudando. Eu divulgo uma vaga e a associação dos bairros acabam entrando em contato comigo. Carol, posso divulgar? Deve divulgar. Porque aquele jovem que está um pouco distante, ele não tem acesso à informação. Embora a internet hoje esteja para todos, mas nem todos sabem utilizar da forma correta a internet ou os meios tecnológicos. Tem gente que não tem nenhum notebook, mas tem um celular. Então é até complicado, Douglas. Tem empresa que fala assim, eu quero fazer uma seleção para tal cargo, caixa, e eu quero que ele faça uma digitação. Eu não faço isso nas minhas seleções. Porque eu sei que de alguma forma eu vou penalizar aquele que não tem nem computador em casa, mas ele tem talento. Tem talento, tem responsabilidade e ele quer junto. Então, a minha seleção é um pouco diferenciada. E como o empresário já confia, quando a gente faz essa inserção, eu vou acompanhar o jovem lá, então eu treino dentro do que a empresa exige. Então, eu faço esse pré-treinamento, essa incubadora com esse jovem antes de inserir no meu cliente. Achei interessante essa proposta da associação, porque a gente queira ou não, a gente vivencia no dia a dia dentro das empresas a questão do choque de gerações. Sim. Mesmo, né? Aí você encontra um cara super talentoso, mas que tem o cabelo lá na cintura. Sim. Ou que não gosta de pentear o cabelo. Sim. Ou que não sabe se vestir adequadamente de acordo com o ambiente de trabalho. Sim. Então, tem que ter alguém que consiga fazer essa adaptação, né? Exatamente. E de uma forma não invasiva. Que consiga lapidar sem ser invasivo. Perfeito, isso mesmo. E é isso que a associação faz? Sim. Tem até um caso, um case de sucesso, assim, de um candidato que ele foi fazer seleção comigo com um cliente e ele estava com cabelo aquele amarelo, louro, bem amarelo. Só que a empresa... O fogoió. Esse aí, tava desse jeito, bem estiloso, sabe, Douglas? Uma bolsa que era verde neon, sabe, assim, toda assim. E eu entendi, esse jovem, ele é bem criativo, consigo perceber os perfis. E eu conversei com ele, eu falei, olha, nossa empresa aqui, que eu sempre falo, a nossa empresa, todo cliente que eu vou é como se fosse dona também. Eu falei, a nossa empresa é mais informal. Você prefere trabalhar em um ambiente que você possa ficar assim, ou isso pra você, o seu estilo, não é tão apegado? Ele, não, Carol. Tranquilo. Eu fui falando pra ele, vamos fazer dessa forma, a empresa aqui é assim, aqui se pode crescer desse jeito. E ele me agradeceu. Carol, eu fiz tanta seleção, não fui aprovado. E hoje, na época ele cursava ensino médio, hoje ele cursa biomedicina e eu tenho contato com ele até hoje. Porque, como eu te falei, os meus jovens, eu tenho contato até hoje, porque cria-se esse elo de lealdade e confiança. Um vínculo, né? Cria um vínculo, porque se eles confiaram em mim naquele momento, de ouvir a minha orientação, assim como eu confiei nos meus diretores no passado, eu devo lealdade a eles. Então, eu acompanho, eu vibro com as notícias. Quando eu faço algo, mando para eles, eles gostam. Então, você cria realmente uma comunidade, um fortalecimento realmente do jovem. Agora, eu ouvi outro dia de um amigo empresário, disse, rapaz, a gente bate na porta, ou às vezes a gente atende o pedido de um amigo, aí emprega alguém, emprega um filho, um sobrinho. Sim. E aí tem gente que, tipo assim, ele emprega num dia, no outro dia a própria pessoa se demite. Porque diz que é uma geração que não consegue cumprir horário, que não consegue ter compromissos com algumas coisas. Tem isso também? Você já se deparou com essa situação? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu não concordo. Porque o meu jovem, eu não tive dificuldade com ele nesse sentido, sabe? Porque às vezes, Douglas, o que falta, entenda, é uma geração que os pais não estão presentes. É uma geração... Para começar, né? Começa aí. Os pais não estão presentes. Então, quem fez isso? Qual o meio que ele tá? Aí você vai lá na internet, TikTok, o que é propagado, o que é disseminado e o que esse jovem acaba absorvendo como idealização.
Então, às vezes, não é que ele, qualquer coisinha ele sai ou não se aprofunda. É porque ele não teve esse despertar, essa clareza dele. Porque tem muito jovem que quer, mas ele não sabe por onde começar. Claro, tem aqueles que realmente... É uma realidade, porém não é uma tendência. É isso que você quer dizer? Isso, é uma realidade... Você encontra situações pontuais. Isso, pelo menos no meu caso, né? Que eu posso falar na situação da associação que eu tenho contato com esses jovens. Então, entenda, se hoje o mundo é tecnológico, e aí eu tenho que dizer para você que eu tenho que fazer uma reunião, esse relatório, você tem que me entregar, e tem que entregar dessa forma, como eu quero, aí volto pro jovem criativo, um jovem multifuncional, um jovem que a mente é acelerada e eu te moldo da minha realidade. Entende? Então, o que acontece nas empresas é que não é uma cultura da empresa, porque a cultura da empresa não foi fortalecida. É a cultura do gerente. É a cultura do líder, como eu, como líder, quero. E eu, como líder, não é do meu jeito. O processo é padrão. A gestão é personalizada. Se você falar assim, Carol, se você me contratar e falar, Carol, vou te colocar agora, eu quero que você trabalhe digitando esse documento, sentado no computador, Douglas, eu peço conta. Eu peço conta, que não é a dinâmica da Carol. Não tem nada a ver com a juventude, né? E nem com a Carol, entende? Não é o perfil que eu gosto de trabalhar. Então, o primeiro passo é esse. Que jovem é esse? O que ele gosta de trabalhar? E a minha empresa está acessível para essa adaptação? Então, de fato, quem tem que se adaptar? A pergunta é essa, quem tem que se adaptar de fato? Entende? Então, assim, senão vai gerar esse ciclo repetitivo que vai penalizar tanto a juventude, que não consegue se inserir, como a empresa, que daqui a 5 anos não vai ter cargos, não vai ter um pedreiro, não vai ter um soldador, daqui a 5 anos. Porque hoje um soldador não quer que o filho seja soldador, né? Então, assim, se a gente não se atentar para isso, para essa adaptação, essa evolução, que o ser humano, por si só, já estimula, imagine nas empresas. Carol, e nós estamos diante de um processo, assim, tecnológico, de evolução, sabe, de flash. Sim. Turbinado. E temos ainda a questão da IA, né? Da inteligência artificial. E aí, como é que você vislumbra um futuro não tão distante, porque as coisas que a gente imagina que seja ficção científica hoje, amanhã já é realidade. Sim. Como é que as empresas vão poder lidar ou internalizar essa evolução tecnológica, principalmente a IA, no dia a dia delas? Bom, como eu vivencio a realidade de ambas partes, dos dois lados, eu percebo muito isso do jovem, da comunidade, que eles que buscam trabalho, né? A comunidade que busca trabalho. Como eu te falei, essa dificuldade em ter um computador em casa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um boom tecnológico, e aí vem os empresários, empreendedores pensando nisso, avançando nisso, eu tenho uma sociedade que não está acompanhando de fato. Ela acompanha como? De longe. Ela acompanha sabendo que tem um IA. Ela sabe que existe. Sabe que existe um chat. Ela não sabe lidar. Não sabe lidar. Porque não é o ambiente dela, não é a realidade dela. E aí, quando eu insiro isso na empresa, vem esse choque também. Porque eu tenho talvez o meu empresário tradicional, eu tenho talvez um jovem que sabe fazer, mas não sabe como fazer. E eu não tenho esse meio de campo, sabe, fazendo esse ajuste que precisa. Então, às vezes, tem situações, eu estava num cliente que o estoque dele ainda era manual e hoje você faz estoque batendo no BIP. Você insere nota fiscal no BIP. E eu falando pro estoquista, você faz manual? Sim, faço manual. É errado, Carol? Não. Mas eu não tenho um bom tecnológico? Mas, às vezes, o empresário vai ter um investimento e coloca o boom tecnológico. Mas esse estoquista, ele tá não está treinado, né? Treinado. E nem isso. Eu posso até treinar, certificar ele. Mas é o perfil dele, é tecnologia? Porque, às vezes, não. Ele gosta de fazer o manual. Não tem aquela história, não, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. E não mudou. Só que ele é de confiança da empresa. E aí, como é que eu faço? São decisões que o empresário vai ter que tomar dentro dessa nova realidade, que vai desafiar o mercado. E essa realidade do trabalho virtual? E aí? Eu, particularmente, eu aprovo, eu gosto dessa realidade, só que precisa ter, como eu te falo, novamente, ambientes. Esse jovem, essa pessoa, esse profissional, o ambiente dele já é disciplinado? O histórico dele, comportamental, ele já é disciplinado? Ele tem, porque eu faço reuniões todas online. Meu celular é meu trabalho. Eu tô no carro, no Uber, tô fazendo o que for, tô ali delegando, passando informações. Para mim é ótimo. Mas para uma pessoa que não tem essa realidade,
às vezes na escola, às vezes na vida mesmo pessoal lá com a família, é complicado. Então tudo vai muito do ambiente. Se a pessoa tiver esses talentos, nem que sejam mais intrínsecos de, não, eu consigo ser determinado, eu sou disciplinado, eu começo um curso, eu termino um curso, eu vou me adaptar. Então você imagina fazer uma seleção com alguém que trancou o curso 3 vezes, eu sei por questões financeiras, mas por 3 vezes, então ele não teve nem gestão financeira, ele não aprendeu no erro do primeiro curso, ele não evoluiu. Essa pessoa vai se adaptar a um trabalho que exige disciplina? É muito pouco provável. Carol, tem outras empresas, né, que atuam no mesmo nicho que você. Sim. Então, assim, qual seria o diferencial do Grupo Carol? Pronto, seria a prática. Eu vivenciei as etapas. Eu me formei, eu comecei degustando café, na verdade. Inclusive, meu diretor da época, até hoje, conversa comigo e pede seleções para mim. Então, o meu diferencial, eu vim de uma pegada comercial, Douglas. Então, essa pegada comercial que me traz esse dinamismo para mim. Embora eu seja formada em RH e sou apaixonada pelo direito, faço pós-graduação em Direitos Humanos, Direito da Mulher, a minha base é comercial. E a base comercial é dinâmica. Você não pode perder uma venda. Então, eu aprendi muito isso. Fora a prática. Eu tenho uma vivência de ser uma estagiária para falar para estagiários. Eu tenho a vivência de ser líder e trabalhar diretamente com empresários para falar com gerentes, para dizer o que eles esperam. E hoje tem uma empresa e uma associação para falar com o empresário de igual para igual. Então o diferencial é esse, é vivenciar até realmente a prática daquilo que eu estou falando. E o que é que você diria, olhando para lá, para o empresário que está enfrentando as dificuldades que você pode ajudá-lo a resolver? Pronto, o que eu diria para você que tem essas dificuldades, primeiro que não desista, até parece clichê, mas é uma frase que a gente carrega para quem é empreendedor, para quem quer colocar sua ideia em ação, é não desistir. Fazer parcerias certas, ter seus valores realmente bem definidos, e um deles é a lealdade. E ter visão. Eu acredito que o empresário, quando ele tem visão, ele tem aquela ideia, que ele sabe o que ele quer, fica bem mais fácil conduzir toda uma liderança, toda uma equipe. E abra mão também desse controle. Aproveita ser empresário. Ser empresário também é bom. A gente vê às vezes os empresários falando que é desgastante ou até complicado. Eu sei que é por conta de impostos, encargos, tudo isso, mas é muito bom quando você está à frente de algo que você teve aquela ideia inovadora, ou que você foi aquele louco, digamos assim, que soube se colocar à frente. Perfeito. Carol, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. E dizer que aqui com a gente, né? Uma vez eu fiz uma campanha publicitária bem interessante, que era do Paraíba. Eu fui garoto propaganda do Paraíba. Oi, aí, tá vendo? Eu me lembro que o slogan era "Você com a gente, o nosso melhor presente", né? Então eu queria dizer isso para você com a gente é o nosso melhor presente, sem dúvidas. Mas eu queria também aproveitar aqui e falar com quem está em casa, dizendo o seguinte, né? Você que por acaso recebeu um link que está nos assistindo nesse momento, que você aproveite para divulgar esse link. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você acione o sininho, que você, para poder receber as nossas notificações, que você nos ajude a levar essas informações para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. E aquelas empresas que nos apoiam, aquelas empresas que estão com a gente quer agradecer aqui, por exemplo, o pessoal lá da Estrada Mob, do Senac, do Sesc, da AproSoja, lá no sul do estado, que produzem soja, produzem outros grãos, como milho, por exemplo, e que ajuda a matar a fome do Brasil e ajuda nas exportações, trazendo divisas para o nosso país. Quero agradecer também a Léo Madeiras, agradecer a Elo Engenharia, ao Movimento Empreender Piauí, o MOVE, a Automaster, Pneubec, Pax União e a Hotsite, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas.